Estamos de volta com Educação Tech. Na teleaula de hoje, você está aprendendo mais sobre os recursos avançados do Microsoft Word. Você conhece o Word Online? A versão para web do processador de textos da Microsoft permite que o usuário crie, compartilhe e edite documentos. O recurso é muito simples e funciona direto do navegador, sem que o usuário precise ter o aplicativo do Word instalado no computador. Uma das opções é salvar e compartilhar os arquivos online. Você sabe fazer? Não? Então vamos chamar o professor. Confira a explicação. Olha, Rafael, esse também é um recurso bem utilizado. E a melhor forma, vamos supor, você, num caso, você está longe de casa, não está usando o seu computador, mas você salva seus arquivos ali no OneDrive, tem todo esse processo, você tem essa metodologia já empregada, ou quer começar a fazer isso e você está longe do seu computador. Como é que você vai ter acesso aos seus arquivos? Então, um recurso ótimo é você usar o online. Ah, mas e se o computador que a pessoa está te emprestando não tem o Office? Como é que você vai editar um documento? Se você usar o Office online, você consegue ter acesso pela conta que você criou lá do Hotmail aos arquivos e aos programas do Microsoft Office. Então, basta você entrar aqui no site office.com, fazer o seu login, entrar com o seu e-mail, que ele vai abrir para você essa tela aqui. Olha só, eu tenho aqui o Outlook para poder ler os meus e-mails, tenho aqui o OneDrive, onde estão os arquivos que eu salvei lá no meu computador em casa, o Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype, o calendário. Então, são muitas opções e tudo gratuito. Você vai entrar no site office.com. Se você não tem o cadastro no Hotmail, basta você criar um e-mail ali na hora, faz o seu cadastro e a ferramenta já vai estar habilitada para você gratuitamente. Então, no nosso caso aqui, vou clicar aqui no Word. Como eu já tenho alguns arquivos, alguns trabalhos sendo executados, eu tenho aqui o Aula 1, por exemplo, eu vou clicar nele. Olha aí, o arquivo que a gente acabou de fazer no computador está disponível já online. E como é que eu vou saber se esse arquivo aqui realmente está sendo executado aqui online? E qual é a diferença entre o arquivo online e o arquivo que está salvo no computador? Bom, o arquivo é o mesmo. Porém, alguns recursos de formatação do Office Online não estão presentes. Então, como nós fizemos lá aquela última alteração de remover o plano de fundo da xícara e depois colocar todo o texto no seu contorno, olha só o que aconteceu com o texto aqui. Ele deixou a forma quadrada. Então ele não tem a opção de manter aquela formatação próximo ao objeto. Então é um recurso para você agilizar a sua vida, mas ele não tem todas as funções que o Office instalado no seu computador possui. Então você tem que ter aí um certo ajuste para poder trabalhar com o documento se ele estiver online, Então aqui, vejam aqui, como eu vou salvar esse arquivo? Olha só como é fácil isso, como é que eu vou compartilhar esse arquivo? Estou trabalhando nesse documento e num trabalho de escola, vamos colocar aqui dessa forma, e são várias pessoas no grupo. E eu quero que essas outras pessoas acrescentem coisas a esse trabalho. Fale mais um pouco sobre o extrativismo, fale mais sobre o processo de fabricação do café, eu já coloquei minha parte do texto ali, já fiz a minha revisão, e eu quero que o restante do grupo também interaja nesse trabalho. Mas eu não sei se eles têm o Office no computador. Olha só, basta que essa pessoa tenha um e-mail, e nem precisa ser do Hotmail. Vamos clicar ali em compartilhar, e olha só, abrindo a pasta aqui de compartilhamento,
eu coloquei aqui o meu e-mail do Gmail, coloquei um título aqui, não é necessário você preencher isso daqui, mas eu coloquei para ter uma tag melhor ali, para poder achar, né, saber o que referência daquele arquivo. E olha só, aqui ó, os destinatários podem editar. Está marcado isso daqui, porque eu quero que eles vejam o arquivo e trabalhem com ele. Se eu modificar isso daqui, o arquivo pode ser trocado para que só façam visualização. E aqui, ó, os destinatários não precisam de uma conta da Microsoft. Por que eu deixei isso habilitado? Porque eu quero que a pessoa, mesmo não tendo uma conta do Hotmail, consiga trabalhar no documento. Então a pessoa, né? Eu vou clicar aqui em compartilhar. Ele vai me autorizar aqui, vai dizer quem é a pessoa que está responsável por receber aquele e-mail, né? Se tiver um grupo de pessoas, vai estar nessa lista aqui. E aqui está dizendo que ele pode editar e que não precisa ter uma conta do Hotmail. Então, clicou ali em fechar. Essa aqui já é a minha caixa de entrada do Gmail com o arquivo que eu recebi. Olha lá. jctsupport@gmail.com, aula 1, Word. Ver in OneDrive. View in OneDrive. Então, clicando aqui em View in OneDrive, ele abre para mim a mesma plataforma, só que sem eu ter criado uma conta no Hotmail. Como eu marquei lá que a pessoa não precisa ter, não tem login para essa pessoa, basta ela ter o link, né? Então, mas essa pessoa que vai conseguir editar, vai salvar para mim? Olha só que interessante. Não vai ter aquele processo mais de você salva o arquivo, anexa, envia de volta para a pessoa. Aí o outro faz a mesma coisa. Com esse processo online, quem tiver o link vai abrir o documento e vai editar em tempo real com as outras pessoas que estão com o mesmo link. Então, você clicando ali dentro do texto e inserindo aqui, ó, teste de edição, né, automaticamente ele já salvou, ó, salvo no OneDrive. O processo é muito rápido. Quando você está digitando aqui, ele já começa a aparecer aqui em cima, salvando o arquivo. Acabou de digitar, menos de 2 segundos, aquilo que você acabou de digitar já está salvo. Não precisa clicar em salvar. Editou, salvou. É simples assim. O processo é tão interativo que parece até meio confuso, porque você não tem um botão para salvar o arquivo. Isso pode ser um problema, porque se a pessoa quiser voltar ali, ela vai ter que usar a ferramenta, né, de voltar as coisas, desfazer as coisas que ela fez. Porque o arquivo, depois de editado, ele já é automaticamente salvo. É ótimo para quem está trabalhando em equipe, mas se a pessoa quiser fazer um processo ali de salvar como, isso não vai funcionar bem. É melhor que a pessoa, né, nesse processo, se quiser fazer isso, né, clicar lá em salvar e aí você pode escolher aqui salvar como. Né? Fazendo isso, você pode baixar uma cópia para o computador, você pode salvar o arquivo em PDF. Então, aquele arquivo que você estava editando lá e você não tem nem conta do Hotmail, pode ser editado e pode ser salvo na máquina que você está usando ali naquele momento. Então, não tem necessidade, né, da pessoa ter o programa instalado no computador. Se ela tiver um outro programa de edição de texto, ela também pode fazer o download do arquivo, editar manualmente e depois realmente enviar lá em anexo para a pessoa que está fazendo o trabalho com ela. Mas a forma mais rápida, né, e mais interativa realmente é a edição online. Editou, salvou, não precisa fazer mais nada. Se você quiser salvar como aqui, ele vai salvar uma outra cópia do arquivo e aí você pode depois também compartilhar com as outras pessoas, né? Então, esse processo aí só vai se multiplicando. Você salva, edita,
todo mundo já está vendo, todo mundo ali interagindo no mesmo documento. Então, esse aí, né, a pessoa tendo sempre o e-mail que dá acesso ao arquivo, ela sempre vai ter o programa ali online para ela trabalhar. Não precisa se preocupar. Ah, fechei o arquivo aqui. E agora, como é que eu faço para acessar novamente? Vai lá no seu e-mail, procura, clica no arquivo e ele não vai abrir aquela cópia anterior sem edição. Olha só que interessante. Se você já editou ali o teste, automaticamente isso vai continuar sempre aparecendo lá no corpo do texto. Apaguei aqui, a próxima vez que eu abrir o arquivo, vai estar apagado. Então, não tem nenhuma lógica você ficar salvando o arquivo milhões de vezes, enviando cópia para refazer, e aí fica lá, versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, fica criando um monte de arquivo, ninguém se entende. Ah, eu editei a versão 2, o outro, poxa vida, eu achei que ainda estava na 1. Aí o processo fica todo confuso, um monte de gente trabalhando no mesmo arquivo e ninguém consegue achar nada. Então, fazendo esse processo aqui, já otimiza bem. Professor, como traduzir o texto para outras línguas? Olha, a tradução de textos no Word é bem simples também. Você tem aqui no processo de revisão a opção de traduzir. E aqui você vai colocar a tradução de uma seleção ou a tradução do texto completo. Se você selecionar uma parte do texto e clicar em traduzir seleção, vai ser só aquele item ali que você selecionou que vai sofrer o processo. O restante do texto vai permanecer normal. Então, clicando ali na tradução, eu optei por escolher o documento inteiro. Olha só, vai aparecer essa aba aqui do lado e está dizendo detectado automático e traduzir para português. Por quê? Ele acha que todo o texto que eu tenho deve ser traduzido para português. Por que ele chegou a essa lógica? Porque tem algumas outras palavras aqui dentro do texto que não estão em português. Então ele já quer traduzir isso tudo aqui para o português. Só que não é esse o processo que eu quero. Na verdade, eu tenho outras opções. Eu tenho um texto em português e quero traduzir para outra língua. O Word faz isso também. Basta você clicar aqui no para, que olha só a infinidade de traduções que ele vai te dar. Tem até aqui, vietnamita. Escolhendo aqui a opção de vietnamita e clicando em traduzir, olha só o que acontece. Ele vai abrir um documento novo, todo na linguagem vietnamita. Olha só, a imagem está na mesma posição. Olha só o título aqui que eu coloquei. Tá tudo na outra, já está tudo traduzido para outra linguagem. Não precisa fazer nada. Não precisa ir num site, copiar, colar, traduzir, refazer, depois voltar para o Word, colar no lugar daquele, abrir um documento novo. É tudo feito de forma instantânea. Clicou em traduzir, revisão e ele vai entrar. Aqui é a simulação da tradução dele para inglês, Se eu clicar aqui, só que no formato online. Então aquele Word lá, gratuito, também tem a opção de traduzir. Então, não são todos os recursos que você vai encontrar do online, mas os recursos que mais são necessários ali, que a Microsoft acha que é interessante a pessoa poder ter essa ferramenta estando online, que é a tradução. Hoje em dia isso é muito comum, porque esse mundo aí globalizado que nós vivemos, você entra em contato com gente de todo mundo. Então, às vezes, você não tem a fluência naquela língua. Às vezes, conversa um pouco, entende um pouco o idioma, mas quando a pessoa passa um texto para você, você não consegue chegar a uma tradução ali, não consegue entender bem o texto. Então, se você estiver em outro lugar, está sem o seu computador,
e quiser traduzir um texto, basta entrar no office.com e pedir para ele traduzir para você. É uma ferramenta online e gratuita, como eu disse anteriormente. Então, fica a dica aí para vocês. E como funciona o menu Ajuda para exibir tutoriais sobre a ferramenta, professor? Olha, Rafael, essa daí talvez seja a cereja do bolo da Microsoft. Você tem na opção do Ajuda um mostrar treinamento. Claro que isso daqui não vai eliminar a necessidade de um professor, né? Você sempre tendo ajuda profissional aí de uma pessoa, pessoalmente, um profissional ali pessoalmente do seu lado, para poder trabalhar, te ensinar como faz, como acessa, ou o que fazer. Isso também é muito importante, porque às vezes a pessoa tem a ferramenta em mãos ali, mas ela não sabe o que fazer com ela. Então a ferramenta de ajuda também não vai chegar a uma conclusão de como utilizar, porque você não sabe o que perguntar. Então, tendo aí uma pessoa para te ajudar e a ferramenta do Ajuda em mãos, você tem até vídeos ensinando o que você deve fazer. Então, olha só, clicando aqui em mostrar treinamento, vai abrir um menu com algumas opções aqui. Início rápido, escrever, editar, ferramenta de texto, enfim, várias definições. Mas uma coisa que não está ali, mas você já ouviu dizer, né, que o Word faz. Por exemplo, ditar um texto. É isso mesmo. Se você falar com o Word, ele escreve para você. Será? Vamos ver aqui. Escrevi aqui, ditar. Clicar em busca. Ele vai me dar aqui o que eu tenho que fazer. Ó. Ligue o microfone, vá até a página inicial e selecione a opção ditar. Aí, mas aonde está isso? Estou confuso. Você clica aqui em Mostre-me. Olha só o que ele faz. Ele te aponta aonde você tem que clicar. Então, clicando aqui, olha só. Você tem a opção ali de colocar o texto, né? Adicionar um texto para a Educação Tech, por exemplo. Clique em gravar, né, o que ele está fazendo aqui. Você vai dizer a frase que você precisa escrever. Se você dizer ponto final e parágrafo, ele vai passar para a próxima linha. E aí você pode testar microfone para edição de textos. Está vendo? Escreveu lá. Então, você não precisa ter acesso ao teclado do seu computador para escrever um texto ou modificar a parte do texto. Se você falar com o seu notebook, ele vai te entender e escrever para você lá. Claro que essa ferramenta ainda está em processo, né, de aprimoramento. Não vai ser todo o texto que você vai dizer ali fluidamente e ele vai adicionar vírgula, ponto e vírgula, ponto parágrafo. Então, você tem que se treinar também a conversar com o computador. Por exemplo, falou uma frase, depois você diz ponto final, parágrafo. Aí ele vai fazer o ponto e vai pular para a próxima linha. Ou você está escrevendo ali, falando alguma coisa com o computador e pode dizer pular uma linha. E aí ele vai entender que aquele pular uma linha não é para ser escrito, e sim fazer aquele comando. Então, algumas coisas aí ainda precisam ser aprimoradas por você e pela ferramenta. Mas realmente é uma ferramenta excepcional. Você está muito bem servido usando aí todos esses recursos extras que o Office lhe proporciona. Você vai acelerar o processo, vamos supor, depois
de ditar uma coisa para ele, você pode voltar lá na ferramenta de revisão e pedir para ele ler. Então, você não tem acesso ao teclado. Você fala, ele escreve. Depois você pede para ele ler o que escreveu, você só fica ouvindo. Então, não tem praticamente essa interação mais aí. Ajuda para você também ter menos erros aí, no caso, da digitação, né, ortográfica aí, o processo ortográfico vai ser corrigido automaticamente pelo que você disser, né? Então, pode ser um benefício aí, né, para isso. Então, esse foi a aula sobre o Word e nos vemos na próxima teleaula. Muito obrigado pelas explicações, professor. Até a próxima! Na teleaula de hoje, você aprendeu mais sobre os recursos avançados do Microsoft Word. Mas se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é educaçãotech@hotmail.com. Por hoje é só. Até a próxima teleaula. Tchau!